Olá! Com essa aula encerraremos o módulo 4, que falamos sobre o uso da plataforma do GitLab. Então, tem projetos públicos quanto privados. Essa é a sexta aula do módulo, de uma sequência de 19 aulas que tivemos até agora, até o momento, do Git. E, para encerrar, falaremos um pouco sobre o fluxo de trabalho com GitLab e as melhores práticas na plataforma. Então, vamos lá. E aqui na plataforma web, vamos entrar primeiro aqui em issues, né? Algumas boas práticas aqui em relação aos issues e mais algumas coisinhas que dá para explicar aqui, que dá para aplicar, que vai ficar bem interessante de utilizar com o time. Primeiro, vamos selecionar alguma issue qualquer que foi criada, né? Criar tutoriais, vamos escolher ela. E tem um detalhe que, assim, não é do mais importante, né, eu não foi e não expliquei, mas é interessante de usar caso queira, que é o time tracking. Se você clicar aqui em interrogação, você vai ver dois comandinhos que ele te permite usar para seguir o tempo de uso da atividade, o tempo que você estimou para a atividade e o tempo que você gastou. Então vamos dizer assim que para criar tutorial eu vou estimar 2 dias, né? Então eu vim aqui e edito título e descrição, sendo que eu posso alterar o título e eu posso criar, colocar uma descrição do título. Então só essa parte aqui já é interessante, porque você que está criando as atividades para outros fazerem do núcleo do seu time, na verdade não seria, é interessante você descrever bem detalhadamente a atividade que a pessoa vai fazer, para quando ela entrar nessa issue, ela ter detalhes do que ela exatamente tem que fazer. Então, aqui mesmo você já pode colocar criar todos os tutoriais da versão 1.0. Aí eu coloco um barra estimate e coloco 1 dia e 6 horas, vamos dizer assim. Vou salvar mudanças. E se eu atualizar a página aqui, podem ver que tem um estimate de 14 horas. E vamos dizer que você avançou na atividade, né? Então, qual que é uma boa prática? Você, primeiramente, vindo aqui em Boards, né? Primeiramente, se você está entrando em uma atividade, a primeira coisa que você vai fazer é alterar a label dela, né? O que você vai estar fazendo atualmente, né? Quer dizer, perdão, qual que é o estado da sua atividade atualmente? Nesse caso é doing. Então, você vem criar tutoriais e vamos dizer que você está trabalhando nela há 1 dia, né? Você está há 8 horas, né? 8 horas diárias de trabalho, você está há 8 horas trabalhando nessa atividade, é um tempo estimado de 14 horas, e você já tem vários tutoriais feitos, você já testou os tutoriais, tá? E você pode comentar aqui exatamente o que que você fez. Então, por exemplo, aqui você consegue entrar com gráficos, tabelas, imagens, descrições dos casos, na verdade, e colocar aqui, por exemplo, um barra spend no final de 8 horas. Eu vou comentar aqui. E se. Ah, não preciso nem atualizar aqui. Foi gasto 8 horas de 14 horas dessa atividade aqui. E se eu voltar lá em board, percebo que ele continua mostrando o tempo estimado, mas o tempo gasto é somente visualizado aqui dentro da atividade. Então, vamos dizer que você colocou os gráficos, tabelas, imagens, descrições, isso no seu primeiro dia, 8 horas de trabalho nisso. Aí no segundo dia, você dá uma revisão nos casos, né? Então, revisão feita nos casos, mais um caso adicionado, e você levou 2 horas para fazer isso. Então, você vai e comenta. E aqui o time track ele soma, né, de 8 horas para 10 horas de 14 horas estimados. Eu escrevi esses termos aqui, os gráficos, tabelas e mais descrições do caso, mas a ideia é você detalhar exatamente o que você fez nas suas atividades, nas suas issues. Então, se gerou algum gráfico, coloque o gráfico, comente sobre o gráfico. Se gerou alguma tabela, ou se apresentar para os seus colegas seja mais fácil com uma tabela, venha e coloque uma tabela com as informações, coloque imagens e descreva exatamente o que você fez na sua atividade. Por quê? Seria interessante, no final de um certo período de tempo, as pessoas inseridas nesse projeto se reunirem e discutirem os avanços de cada um, para não ficar muito desconexo o que cada um está fazendo, sabe? Eu não sei, por exemplo, o que o colaborador Lucas está fazendo, sabe? Então, às vezes, o aprendizado de uma pessoa que levou a concluir essa atividade pode ser um aprendizado também. Então,
em relação ao grupo, ao time, é uma boa prática se juntar e fazer essa revisão, né? E também, além da revisão, é interessante se juntar e pegar um momento de um certo período de tempo, claro, e se juntarem, criarem as diversas issues que vão ser resolvidas em uma semana, 2 semanas, um mês, né, dependendo. O período de tempo vai variar de cada pessoa, de cada time, né? Agora, se for para pessoal, aí você escolhe da maneira que você achar melhor mesmo a conclusão das atividades. Lembrando que dá para fazer projetos, colocar projetos pessoais aqui no GitLab e não somente os projetos públicos, certo? E essa utilização é bem bacana por causa disso. Mas vamos dizer que você, além de estar envolvido em um projeto com outros colaboradores, você esteja querendo colocar um projeto particular seu aqui no GitLab, que também é possível. Vou dar um exemplo aqui de uma possibilidade. Um professor de ensino médio tem 6 turmas diferentes, né? Não sei, estou chutando um número. E ele precisa ter um certo controle das atividades que estão sendo feitas, de todo o detalhamento do processo do ano dessas 6 turmas diferentes. Então, ele pode fazer o quê? Ele pode criar essas atividades aqui, colocar não o tempo gasto, mas o período que elas devem durar. E depois de um ano, é, ele consegue contabilizar as atividades feitas, o tempo gasto nelas e também, o principal, organizar em relação a labels, a filtros. E é sobre esses filtros, esses labels que eu quero falar aqui. Nesse exemplo desse professor, ele pode colocar algumas issues aqui e colocar uma label, como por exemplo o terceiro ano A, ou uma label de, por exemplo, provas, ou uma label em relação a matérias, então, tipo, matemática. Ele pode colocar várias labels ao mesmo tempo, então ele pode colocar uma label aqui de matemática, uma label de prova, uma label de terceiro A. Aí lá no final do ano, esse ano que vai fechar esse projeto aqui particular dele do GitLab, ele consegue ter uma organização em relação a quantas provas ele deu, quantas provas de matemática, ou quantos issues relacionados à matemática está envolvido a esse projeto dele. Então, outra dica aqui, outra boa prática que seria utilizar o GitLab e com excesso, sem preocupação, é a utilização de labels. Lembrando que eu tinha ensinado como que cria as labels e dá também para utilizar essas mesmas labels para fazer pesquisas aqui, né? Então você seleciona, por exemplo, label, seleciona um booleano igual, e aqui nesse caso do que eu dei do professor, ele pode selecionar, por exemplo, provas. E se ele der um Enter aqui, vai aparecer todas as atividades selecionadas como provas. Nesse meu caso aqui não apareceu nenhuma issue relacionada à prioridade, porque de fato não coloquei nenhuma label sobre, né? Então é uma boa prática você utilizar muito de label para ter um filtro no final de como você pode se organizar e também para você encontrar issues passadas, né? Lembrando que a gente tinha comentado, projetos públicos é, não é muito incrível você encontrar projetos com mais de 700, mais de 900 issues. Não, não é problema isso, sabe? E se você quiser tentar um acesso aí de 3 meses atrás de uma documentação feita, né, em uma issue importante que você quer resgatar, seria a utilização de um filtro. Ou você pesquisa pelo nome de alguma palavra relacionada ao título, ou o título todo, ou autor, e você vai ter que pesquisar todas as issues relacionadas ao autor, né? Ou você vai direto, utiliza uma label específica, mais um título e encontra. Então, a ideia de utilizar labels aqui é muito boa. Lembrando, para projeto pessoal, às vezes, se for pouca coisa, nem precisa, às vezes nem compensa. Nesse caso, esse professor que tem um projeto de um ano, que eu dei como exemplo, compensa muito. Projetos com outros colaboratórios compensam mais ainda para você ter um controle e um filtro dessas atividades no GitLab. E uma outra coisa interessante de ser comentada também, que foi comentada em uma das aulas desse curso, é a criação de merges, né? De merge request. Clicando aqui em merge request, você consegue criar um novo merge request. Seleciona as duas branches, de qual é a fonte e qual é o alvo, né? E compara. É que nesse caso não selecionei nenhuma, né? Eu vou voltar aqui. Mas a minha ideia de explicação de estar aqui é o seguinte: sempre que você for criar um merge request, dê bastante detalhamento do que foi feito. Deixa bem claro, sucinto o título, mas na descrição detalhe bastante. Por quê? A pessoa que você. Uma outra boa prática, eu já tinha comentado isso antes, né? E vale reforçar aqui. Uma boa prática é sempre que você dá um merge request, você coloca que você é o responsável
pela ação, né? Que você pegou a sua branchzinha e está dando merge em uma outra, só que assinala uma outra pessoa para ser o revisor das suas atividades. Isso faz com que você crie uma nova barreira, uma nova forma de você, um nível de segurança a mais no seu projeto para não inserir bug, porque você está desenvolvendo, você colocou, por exemplo, 100 linhas de código lá em alguma. Naquele exemplo da calculadora que demos lá no módulo 2 ou 3, se não me engano. E aí o revisor, você faz testes, você trata o seu desenvolvimento como perfeito, funcional, enxuto, mas o revisor ele pega e verifica que não está totalmente genérico. Se o usuário, por exemplo, entrar com uma divisão por zero, o código vai quebrar, em vez de dar um erro de exceção em caso de programação, claro. Então, o revisor ele vai fazer isso, ele vai revisar, é uma outra pessoa com os novos olhares, novos ares em relação ao desenvolvimento. Pode achar problema, assim como pode não achar problema nenhum, certo? E isso cria um novo nível de segurança para, para o projeto. E além disso, que eu já ia continuar comentando, né? Comente muito o seu código, porque é outra pessoa que vai pegar e vai revisar o merge request, se for seguido essa boa prática, né? Claro, você também pode pedir merge request e ao mesmo tempo aceitar o merge request. Eu acho que isso não é problema na plataforma. Mas a boa prática é assinalar um revisor, né, de acordo com os detalhes que você deu, né, que você descreveu no merge request, ir lá e aceitar o merge feito. E uma outra coisa aqui que eu posso explicar rapidamente, que não foi mostrado nas outras aulas desse módulo, nesse tópico de repositório aqui da coluna lateral esquerda, você pode vir aqui em gráfico, esperar carregar um pouquinho aqui, e aqui nesse gráfico você consegue ver em uma determinada branch, feature 1 ou development no caso, o histórico em forma de gráfico daquela branch desenvolvida. Então ele tem o controle do tempo, a branch, né, a ramificação feita, a contabilização do merge e qual conta foi feita, né? Dá até para colocar a fotinha aqui e seguir. Isso aqui, exatamente isso aqui que vocês estão vendo, é a utilização do git log graph, traço graph, se não me engano, do terminal que você faz, que eu já tinha mostrado, que ele mostra uma linha com ramificações exatamente dessa linhazinha verde aqui, mas no terminal, certo? Então aqui no GitLab você faz a mesma coisa, e muito mais prático, muito mais amigável ao usuário. Você só seleciona a branch aqui e tem esse acesso. Uma outra informação interessante aqui, se não me engano, é aí nesse tópico de contribuidores, né? Então, você consegue selecionar uma branch específica, como Feature 1 ou Development, e saber, em relação ao seu projeto, qual o número de commits feito nessa branch Development, com um total limite de 6.000 commits, né? Ele exclui os commits do tipo merge, tá? Então, aqui você tem um controle em relação ao tempo, ao passar do tempo, da quantidade de commits feitos, né? E nesse caso nosso aqui temos apenas 4. E em relação a você, quantos commits que você fez nessa branch da development? Então ele cria um gráficozinho aqui para mostrar quantos commits foram feitos. É um gráficozinho de linha em ambos os casos, certo? E aqui embaixo, se não me engano, em segurança, pipelines, value stream, aqui nesse tópico você consegue ver também, da mesma maneira lá em cima, as informações em relação aos commits, de uma maneira mais detalhada em relação ao que foi feito no projeto aqui. Mas o que eu queria mostrar exatamente é em repositório, em relação a boas práticas, né? Continuando a conversa dessa aula, vim aqui no tópico de branches e a ideia é, como boa prática, sempre mantenha seu projeto limpo, sempre mantenha seu repositório limpo, porque ao decorrer do tempo vai ser criado diversas branches do tipo features de desenvolvimento ou branches do tipo hotfix. E qual que é a ideia? Hotfix, quando você dá um merge request, como boa prática, você dá o merge request na branch que você está desenvolvendo e na branch mais estável, né, às vezes. E como boa prática você apaga, né? Na teoria eu tinha explicado que a hotfix ela é uma branch de tempo curto, de duração curta. Você cria, é um único commit, você arruma,
dá um merge request, merge e apaga ela. Então, a hotfix não é problema se já for seguida essa boa prática, né? Mas as features, eu tinha falado que quando você der esse merge request, tem uma flagzinha lá que você seleciona que você pede merge request, mas você não apaga a branch. Então, as branches elas vão ser atualizadas e tal, e a sua feature vai ficar lá no repositório. A ideia é, sem problema, deixa isso mesmo. Às vezes você precisa acessá-lo novamente. E isso acontece. Só que depois de um determinado tempo, pega e conversa com os outros colaboradores do projeto e faça uma limpeza em relação a essas branches que já estão defasadas, né? Depois de um mês, por exemplo, ou 2, 3 meses, já estão totalmente defasadas e às vezes não tem sentido mais querer manter ela no repositório. E uma outra boa prática é que nesse nosso caso aqui temos apenas duas branches, né? A nossa principal, que está com o nome de development, ou poderia ser muito bem uma master, uma release, e a nossa feature 1. Mas tem projetos que têm diversas branches, né? Então, qual que é uma boa prática? Sempre que você é, criar essas features, que são branches de desenvolvimento, sempre tende a dar um merge request numa branch mais estável que ela em um nível, e a development, ela tem que em algum momento, sempre de preferência não muito tarde, ela deve ser dado um merge em uma branch em um nível mais estável que ela, como por exemplo uma release. E a release dado um merge em uma branch mais estável que ela, que seria por exemplo uma master. A ideia é sempre deixe as branches atualizadas. De maneira que você consiga trabalhar sem problema de histórico, sem precisar acessar uma outra branch para trabalhar em cima, porque, por exemplo, a development como padrão seria uma branch de desenvolvimento, né? Então, se por exemplo você tem um site em uma versão de código lá, versão 1.0, você está tendendo a ter modificações no site, então você tem uma development que já tem modificações feitas, né? Que está fazendo essa tendência de no futuro ser dado merge na branch que está no site para ser criado a versão 2.0 do site, sabe? Então, a ideia é que, nesse caso, se tudo estiver atualizado bonitinho, se você quiser atualizar alguma funcionalidade, você vai e modifica na development, com boas práticas, sabe? Esse fluxo de trabalho eu já tinha apresentado, né, em relação a uma aula teórica do módulo passado, em relação a qual que é a sequência que você faz merge, e a ideia é sempre deixar tudo atualizado. E por que que eu reforço isso aqui? E se a development estiver mais atualizada que a release? E se a release estiver mais atualizada que a development? E se a feature, às vezes, pega uma feature e começam a dar merge na feature e a feature fica mais atualizada que até a release e que a development junto? Às vezes pode ser meio bagunçado isso. Então a ideia é sempre deixar organizado esse fluxo de trabalho em relação às informações, os commits e os merges feitos. E para terminar, eu gostaria de agradecer a você que decidiu investir seu tempo para aprender sobre Git. De certa forma, a utilização do Git é bem simples e qualquer detalhe de comandos você pode encontrar no próprio terminal ou no site que tem a documentação do Git que apresentei no primeiro módulo. Eu criei esse curso com intuito prático, para você já chegar sem muitas dúvidas ao entrar em um projeto com outros colaboradores. E só reforçando o que eu tinha comentado nos módulos anteriores, o módulo 2 ele é a base do Git. Tem todos os comandos básicos que você geralmente vai usar. E o módulo 3 é o módulo importante de conhecimento de branches. Então, recomendo que volte e assista esses dois módulos para solidificar o seu conhecimento. Lembrando que os outros módulos também são importantes, mas explicam mais detalhes de comandos úteis a serem usados, certo? E boas práticas também e de teoria. A minha recomendação né, nesse final do nosso curso, crie um repositório do zero para um trabalho particular seu, seja para ter controle das matérias da sua escola ou faculdade, ou seja para ter controle de um projeto de iniciação científica, por exemplo, ou um outro projeto pessoal. Dá para utilizar Git. Não espere para aparecer a vaga de trabalho que utilize de Git para treinar. Treine agora. O Git é fácil de usar, mas se não praticar, vai cair no esquecimento, né? E uma outra recomendação minha é acessar os projetos públicos do GitLab. Lá você vai ter uma ideia de como são grandes projetos com diversos colaboradores. E para ter ideia, há 8 anos, muitas pessoas trabalharam para resolver um problema de utilização de emoji com Python. Agora a IDLE trabalha com emoji e outros caracteres, não BMP.
E por causa desse longo trabalho e conversão de string de TCL para Python e de volta, nunca mais falha. E, tipo, durou 8 anos para resolver esse problema com a ajuda de várias pessoas, sendo esse projeto um projeto aberto, projeto público no Git, né, em relação ao desenvolvimento do Python. E por fim, agradeço por ter utilizado seu tempo para assistir esse curso. Espero que de verdade ele seja útil para você e que o que você aprendeu aqui seja muito útil para os seus projetos pessoais e com mais colaboradores também, claro. Não se esqueça de dar uma olhadinha em outros cursos da Universidade W. Você pode muito bem aplicar o que aprendeu aqui com o Git, com uma aulinha de programação em Python, que não tem na plataforma, né? Mas, novamente, obrigado e até uma próxima.